Brasil perdeu metade dos jogos nesse ano. Ou, se você quiser a conta, pior. O Brasil, nesse ano, ganhou da Guiné, da Bolívia e do Peru. Só. E eu vim armado, olha lá. Eu tô vendo. Essa aqui é a réplica da camisa do Maradona, de 86. Tá mal de réplica. Oi? Como se sabe disso? Não sei, como é que é? O Conto Esportivo aqui, ó. O Conto Esportivo desapareceu das camisas. Desapareceu mais ou menos. O Fiorentino ainda tem. Santitiene. E essa aqui é a réplica da camisa de 70. Como é que se sabe disso? Não tem material esportivo? Não tem estrelinha nenhuma aqui em cima, ó lá. Cara, adorei essa camisa, hein? Limpa ela, né? Não tem estrela. O cara queria me vender a réplica da camisa de 70 com as estrelinhas. Se comprar a réplica da camisa de 2002, que eu não tenho, eu vou comprar. Vamos falar muito sobre isso. Não é só, na minha opinião, não é só a questão do estilo Fernando Diniz. Tem mais coisa envolvida nessa crise da seleção brasileira e que a CBF não tiver atenção, pode piorar. O Brasil é o 5º colocado das eliminatórias, mas em número de pontos conquistados em campo é o 6º. Porque o Equador fez 8 pontos e tem 3 a menos pela punição relativa à escalação do Byron Moreno na eliminatória passada. Se não fosse a punição, o Brasil estaria em 6º nesse momento, ali no limite das vagas para a Copa do Mundo de 2026. Lembrando que são 6 diretas e uma pela repescagem entre 10 seleções. A gente conversava ontem com a Marina sobre a situação da Colômbia, que agora respira bem mais tranquila. A 3ª colocada está 3 atrás da Argentina, que perdeu para o Uruguai. O Uruguai venceu Brasil e Argentina, ambos por 2-0 na mesma eliminatória, sendo que bateu a Argentina dentro da Bombonera com méritos. Eu fiquei com o olho ligado nos 2 jogos aqui, tanto na Argentina e Uruguai, quanto também Colômbia e Brasil. E o Uruguai venceu, mereceu e convenceu. Quer um detalhe só? Diga. O Uruguai não ganhava de Brasil e Argentina no mesmo ano desde 1959. E, em 59, ganhou da Argentina e do Brasil no Sul-Americano Extra. Porque no Sul-Americano de verdade, ela ganhou, empatou com o Brasil e perdeu da Argentina. Sul-Americano Extra, de 59, o Brasil jogou com a seleção pernambucana. E é desde essa época que o Uruguai não ganhava de Argentina e Brasil no mesmo ano. Desde 59. Desde 59. É muita coisa. É o tamanho do feito de Bielsa à frente da seleção uruguaia. Gols de Araújo e Darwin Núñez. No caso da seleção brasileira, a gente vai começar a analisar aqui já. Antes, queria o teu voto na nossa enquete, PVC. O que você acha do Fernando Diniz na seleção brasileira? É muito cedo para avaliar? Já era para o time estar jogando mais? Vai dar certo, tenho certeza? Ou vem Ancelotti? Não, eu acho que é cedo para avaliar e o Brasil tinha que estar jogando mais. Boa. As 2 coisas. As 2 primeiras opções. Você está com cerca de 40% somando aqui a nossa audiência. É muito cedo para avaliar 24%. Já era para o time estar jogando mais 25%. São alternativas que podem até se complementar. E a Vem Ancelotti está rivalizando com essas 2. Você continua votando na nossa enquete. Temos aqui números que ilustram essa fase da seleção brasileira, com anos com mais derrotas do Brasil e número de jogos. Maior número de derrotas, 1963. 18 jogos, 8 derrotas. Depois, 5 derrotas em 1968, em 20 jogos da seleção brasileira. E com 4 derrotas, aí tem várias temporadas. Em 1923, com 6 jogos. Em 1940, em 7 jogos. Em 1956, com 24 jogos. 57, em 14 jogos. Em 60, em 16 jogos. Em 98, em 18 jogos. Em 2003, em 17 jogos. E agora, nessa temporada, o Brasil acumula no ano 4 derrotas em 8 jogos. O Brasil perdeu para Marrocos, Senegal, Uruguai e Colômbia. Venceu Guiné, Bolívia e Peru. Empatou com a Venezuela. Como é que esses números batem para você, PVC, olhando esse ponto de vista histórico da seleção brasileira, o número de derrotas dessa temporada? Não, é a pior temporada desde 1940, percentualmente. Percentualmente. E aí você pega uma coisa, assim, estou pegando aqui, eu falei para você que eu vim armado, ó. Todos os jogos do Brasil. Esse livro é sensacional. Esse livro é o livro publicado por Placar,
com uma série de autores, Ivan Soter, André Fontinelli, Márcio Olivi Schwartz, Dennis Woods e Valmir Stott. E aqui você tem todos os jogos da seleção. Quando você chega em 68, está escrito assim, 67 ainda, quando o Emoré Moreira assume, o Emoré Moreira é responsável pelas derrotas de 68. Está escrito, nova geração. A CBD pensou em mandar ao Uruguai uma seleção carioca, mas decidiu, por fim, enviar um selecionado de novos. Ficaram de fora os jogadores dos clubes que estavam excursionando, Flamengo, Bangu e Santos, e do Palmeiras, que iria para o Japão. Para a chefia da delegação foi convidado o conhecido Contraventura Castor de Andrade, chefe de delegação. Antes de embarcar, a seleção treinou contra o São Cristóvão. A seleção confiava na nova geração do Bangu, do Cruzeiro, e acumulou uma sequência de derrotas. Se você pegar 63, que é o maior número de derrotas, né? São 6 derrotas em 18 jogos. 8, 3 não? derrotas? 8 derrotas em 18 jogos. Dessas 8 derrotas, 3 foram na Copa América, Campeonato Sul-Americano da Bolívia, que o Brasil era representado pela seleção mineira. Então, aí você começa... Quando você vai limpando essa estatística, você vai vendo a gravidade da situação atual. Mas a coincidência da situação atual é que o Brasil viveu todas as suas grandes crises em processos de rupturas e transições. E neste ano especificamente, dos 8 jogos que o Brasil disputou com 2 técnicos diferentes. Você saiu de um período de estabilidade de 6 anos de Tite para ter 2 técnicos diferentes, técnicos que não têm experiência internacional e que têm uma história de mudanças táticas em relação o Diniz em relação ao Ramon, o Ramon em relação ao Tite. E, além disso, a lesão do Neymar, que produz a necessidade de protagonismo de 2 jogadores de 23 anos. Tudo isso junto faz parte do cardápio. E mais o fato de se adaptar uma equipe que está jogando de maneiras diferentes na Europa, como se joga, para um sistema completamente diferente do Fernando Diniz. Tudo isso somado. O Vitor fez uma observação perspicaz aqui no nosso chat, está sempre com a gente no de primeira. Ele lembrando da data que você acabou de citar, de 59, a última vez que o Uruguai venceu o Brasil e a Argentina no mesmo ano, ele falou, ou seja, a última vez que o Uruguai venceu ambos, fomos campeões na Copa seguinte. Está vendo? Sempre tem algo lado positivo para buscar. O Brasil foi campeão em 62, ali logo na sequência, o segundo título mundial da sua história. PVC, a gente se aprofundando agora mais na situação da seleção brasileira, já a gente vai contar também o outro lado da Colômbia, que tem um roteiro espetacular, né? Que é uma noite para o Luiz Dias para sempre. A gente falava ontem aqui no programa sobre como o estádio poderia estar com um ambiente favorável a ele. Mas em relação ao Fernando Diniz, como que a CBF vê essa sequência de derrotas dele? Afinal de contas, o próximo jogo, terça-feira, contra a Argentina no Maracanã, é o último pelas eliminatórias dos compromissos que estão previstos até o final do contrato dele. Depois o Brasil... Olha a sequência, hein? Argentina, Inglaterra e Espanha, os 3 próximos jogos da seleção brasileira, ainda em tese sob o comando do Fernando Diniz, até passar o bastão para o Ancelotti. Como a CBF está enxergando o Diniz nessa sequência de derrotas, PVC? A minha impressão, e o Rodrigo Matos vai completar isso com a gente daqui a pouco, porque vive mais dentro do prédio da Barra da Tijuca, a minha impressão é que ela observa com relativa tranquilidade, pensando que o trabalho de fato vai começar com o Ancelotti no ano que vem. Mas é claro que a palavra que eu coloquei aqui, relativa, tem a ver com o fato de que ninguém quer ver a seleção brasileira em 5º lugar nas eliminatórias. Era muito melhor o problema anterior que a gente atabalhoadamente colocou como hipótese, todos nós, quando ganhou da Bolívia. Ou seja, ganhou de ninguém. A Bolívia é a penúltima colocada nas eliminatórias. E naquele momento a gente pensava, pode haver um problema bom para a CBF, ou seja, ter que dizer para o Ancelotti, muito obrigado, Fernando Diniz vai bem, obrigado. Não é esse o cenário, não é esse o cenário hoje, e o cenário é de que a experiência do Ancelotti pode ser muito bem-vinda para a seleção brasileira a partir de junho.
como a CBF planeja o Ancelotti em junho, já na Copa América, acho que existe essa relativa tranquilidade em relação ao futuro da seleção. Mas o presente é preocupante. Demais, porque a gente olha para essa tabela e vê o Brasil na 5ª colocação, atrás da Venezuela, atrás da Colômbia, e a Argentina e o Uruguai são os 2 líderes nesse momento, todo mundo com 5 jogos. Lembrando que mesmo se o Brasil vencer a Argentina, que não é um resultado fácil, ainda mais pelo histórico recente, é um clássico, pode acontecer qualquer coisa, mas o momento coloca a Argentina favorita mesmo dentro do Maracanã, pelo menos é essa a minha visão. O Brasil iria para 10 pontos. Então, também não ficaria assim, tranquilo, mesmo se vencer a Argentina no clássico, que pode acontecer de tudo. Repito, a próxima rodada, terça-feira agora, no próximo dia 21, Brasil e Argentina, às 9h30 da noite. Eu queria abordar contigo também, PVC, porque assim, durante o jogo, a impressão que a gente teve, o jogo começa, o Brasil vai muito bem, faz o gol, cria 2 oportunidades ali, a tabelinha do Martinelli com o Vinícius Júnior é muito bonita, por sinal. E aí o Vini Júnior tem a lesão. Aliás, é uma situação que a gente está de olho para saber se vai ser possível ou não, embora não sei se vai haver tempo. Aliás, é um desfalque importantíssimo se não houver tempo para ele se recuperar para o jogo da Argentina. Depois da alteração do Vinícius Júnior, o Brasil já modifica a característica do time. E a impressão é que no segundo tempo, quando ele tira o Rodrigo, que era um dos melhores do Brasil em campo, aí a coisa se perde de vez. Onde é que você acha que o Brasil saiu dos trilhos no jogo de ontem, BVC? Eu acho que foi a Colômbia se acertando no jogo, mais do que o Brasil. Eu acho que mais do que o Brasil se perdendo no jogo. Acho diferente da situação de quando o Diniz perdeu o Neymar no jogo do Uruguai, e na alteração, para mim, ele errou ao colocar o Richarlison. Dessa vez eu não vejo assim, porque ele não mudou a estrutura tática quando colocou o João Pedro. Ele podia ter colocado o Endrick, podia, mas a gente não vai ter certeza que a solução seria a mesma. A estrutura tática ele manteve. A questão da estrutura tática é anterior ao jogo, que foi o que a gente discutiu aqui. O Brasil foi jogar contra a Colômbia sem meio campo. Mas não é que quando você perde o Vinícius no comecinho do jogo, você tem que colocar um meio campista, porque até ali o jogo estava funcionando. Não que o Brasil fizesse uma partida brilhante, mas o Vinícius saiu com 26 do primeiro tempo. Já tinha equilibrado o jogo, mas não era uma situação de que o Brasil está perdendo o jogo porque perdeu o meio campo, porque era a mesma formação que começou bem a partida. Eu acho que o Brasil precisa de mais meio campo. Mas não entendo que o Diniz errou na alteração ontem, como, para mim, errou contra o Uruguai. Mas nem na alteração do Rodrigo, você acha, PVC? Eu acho que o Rodrigo saiu cansado. Não tem ele justificou com isso, achando que o Rodrigo tinha perdido a mobilidade, mas em termos assim, não sei se o Rodrigo estava mesmo cansado. Ele falou que a comissão sentiu que o Rodrigo tinha perdido agilidade, mobilidade, e por isso fizeram a troca. Mas depois da alteração, me parece que o Brasil aí não conseguiu mais praticamente criar. Não, eu acho que quando o Rodrigo saiu, já tinha se iniciado o massacre da Colômbia. A Colômbia já estava amassando. A Colômbia finalizou 21 vezes. Isso é impressionante. 21 vezes no gol do Brasil, 21 vezes contra a seleção brasileira. Eu acho que já tinha começado o domínio da Colômbia quando o Rodrigo estava em campo. E esse domínio foi se ampliando até sair o gol. Porque o Rodrigo saiu com 26 e o primeiro gol da Colômbia sai com 30. E o segundo com 33. A Colômbia já estava melhor no jogo. Aí, o que eu entendo só é que os erros do Diniz ontem, o problema, na minha avaliação, não foram nas alterações, foi no conceito. Por quê? A gente está falando aqui há 2 dias. Você vai jogar contra a Colômbia, que tem um meio-campo muito sólido, e você vai para esse jogo sem meio-campo. Então, o jogo fica bate e volta o tempo inteiro. Não é nem que o Brasil não tenha criado oportunidades. O Brasil até finalizou 4 vezes. Criou oportunidades, até teve chances. A bola do Rodrigo de fora da área. Sim. Teve a maior parte das finalizações perigosas de fora da área, mas teve chance de fazer o segundo gol. Mas o fato é que o jogo estava muito aberto, porque o Brasil não tinha quem cadenciasse.
E aí nós vamos voltar para a formação anterior. Ele até colocou o Douglas Luiz depois, né, quando eu falei do Hendrick. Mas ele não pensou no Douglas Luiz no início do jogo, não pensou no Rafael Veiga, não pensou no Joelinton. Ele entendeu que essa formação, que eu chamo de 4-4-2, mas que quando tem a bola, chegam 5 à frente, porque o Emerson Royal chegou muito pelo lado direito também, isso deixou o time exposto e com o jogo sem controle. Não tinha alguém para pisar na bola e dizer, calma, vamos cadenciar. Agora, impossível falar do jogo sem contar a história desse cara aqui, né? Luiz Dias. Impressionante. A gente falava ontem aqui no De Primeira, você até questionou sobre isso, né? Sobre como o ambiente do estádio poderia virar em torno da história dele, para contextualizar. E virou. Para contextualizar para o pessoal que talvez não tenha visto, o pai do Luiz Dias foi sequestrado por cerca de 12 dias e foi liberto nas vésperas da data FIFA. Eles se reencontraram na última terça-feira, 14 de novembro. Uma imagem que rodou o mundo pela emoção dos dois se reencontrando. Nas redes sociais, o Luiz Dias postou emocionado com a seguinte legenda: obrigado, Deus, por nos permitir estar juntos outra vez em família. E aí vem o jogo, o Brasil sai na frente com o gol que a gente acabou de falar logo no início. No segundo tempo, essa virada que o PVC citou, em poucos minutos, com gols do Luiz Dias. Para além dos gols, ele jogou demais. Ele amassou os dois laterais da seleção brasileira, o Royal e o Lodge. Tem uma imagem do Lodge, dele tentando correr atrás do Lodge, que é um tanto quanto constrangedora, né? Ele com a posse da bola, a velocidade é mais difícil para quem tem a posse da bola, né? Ele com a posse da bola, ele vai abrindo na arrancada em cima do Renan Lodge, até fazer a finalização e o André travar no momento decisivo. Mas além das várias belas jogadas, das finalizações, ele faz 2 gols de cabeça. E o pai dele, gente, estava no estádio. Vou até mostrar para vocês esse vídeo, porque a transmissão mostrou e a gente conseguiu registrar também aqui no Twitter do All Sport. Dá uma olhada, PVC, nessa imagem, da reação do pai Luiz Dias no momento dos gols. Segundo gol, ele parece que vai desmaiar, né? Sim, quase que sem força para ficar de pé. Impressionante essa imagem. E imagina a noite para ele, para a família, para os amigos, para os parentes. E o mais curioso, além disso tudo, é uma história espetacular, os gols são no Alisson, que é companheiro de Liverpool do Luiz Dias. E ele acompanhou de perto esse drama. O Luiz Dias chegou a comemorar um gol, mostrando embaixo da camisa, liberdade para papá. Então o Alisson viveu esse drama de perto, PVC. O gol contra o Luton Town, o Luiz Dias faz o gol no último minuto, o Liverpool estava perdendo para o Luton, e ele empata o jogo nos acréscimos, levanta a camisa e tem a inscrição Libertar para papá. Seu Mané Dias. Curioso que o pai dele tem o nome do antecessor dele na ponta esquerda do Liverpool. Verdade. Mané. Verdade. Mas, assim, é muito... Eu acho que, sem querer bater bumbo para nós mesmos aqui, o programa de ontem foi muito ilustrativo nesse aspecto. Porque assim, a gente falou com a Marina Granziera, repórter brasileira que trabalha para a TV Caracol na Colômbia, e ela descreveu muito o ambiente que a gente ia encontrar no estádio. O estádio de Barranquilla já tem muito essa questão, né? Assim, a gente vai poder voltar a usar a camisa amarela no Brasil? Já pode, né? Já pode usar a camisa amarela porque não tem a ver com... Está liberado já. Não precisa misturar com política. Está liberado. Assim como na Itália pode cantar o hino, porque o partido da extrema-direita da primeira-ministra Meloni tem o nome de Fratelli d'Italia, que vem a ser o primeiro verso do hino da Itália. Então, nessas discussões políticas, os partidos de extrema-direita têm tentado se apoderar de símbolos nacionais, mas o símbolo nacional é símbolo da população de todo o país. Então, a camisa amarela é da seleção brasileira, não é de nenhuma facção política. E você vê como na Colômbia o estádio inteiro está pintado de amarelo. Inteiro com camisa amarela. Isso cria um ambiente muito poderoso. A Marina descrevia ontem foi o 13º jogo do técnico Néstor Lourenço, técnico argentino da seleção da Colômbia. Ele está invicto, são 8 vitórias e 5 empates. A Colômbia não tinha resultados tão expressivos em Barranquilla antes de ganhar do Brasil, mas estava invicta, segue invicta. É um time forte,
é uma equipe mais estruturada, porque vem do fracasso da eliminatória passada, mas com a mesma geração de Rames, de Luiz Dias, de Santos Borré. O Brasil tem feito uma troca perigosa no futebol doméstico, que é trocar jogadores jovens que vão para o exterior. Eu pensei isso, sabia? Estava pensando aqui, né? Estava tentando lembrar os grandes jogadores estrangeiros que estão no Brasileirão. Tem vários, né? Os maiores jogadores do Campeonato Brasileiro, não todos, mas alguns. Você tem vários destaques. Você tem o Vegetti no Vasco, você tem o Suárez no Grêmio, você tem o Arrascaeta no Flamengo, você tem o Soteldo no Santos. São vários grandes destaques de times estrangeiros. É uma troca perigosa, porque você vai desenvolver os jogadores dos seus rivais aqui dentro. E é bom que para o campeonato doméstico é muito bom, mas você vai ter um jogador como o Rames dando. Olha que o Rames não está jogando bem aqui. Sim. Inclusive, PV, o Luiz Dias deu uma entrevista emocionante depois do jogo com o Rames do lado, porque ele tinha o Rames como referência, como ídolo. Ele pedia foto com ele, tem foto dele assim, menino de tudo, ao lado do Rames Rodrigues, e ainda é o Rames quem dá assistência para ele para o segundo gol. Então, assim, é um roteiro espetacular para o Luiz Dias. O Rames fez uma grande partida ontem. O destaque do jogo foi o Luiz Dias, indiscutivelmente. Foi o personagem e foi o craque do jogo. Mas o Rames fez uma boa partida. O Carrascal fez uma boa partida. Você viu que ontem na prancheta a gente falou da possibilidade de jogar o que jogou, inclusive, só me fugiu, eu já vou pegar o nome dele direitinho, o Castanho. A ideia era jogar com Uribe, Lerma e Castanho. O Nestor Lourenço não fez isso. Ele usou Uribe e Castanho como dois volantes e colocou o Carrascal como meia pelo lado direito para dar consistência para o meio-campo. Deixou o meio-campo mais criativo e foi disputar a posse de bola com a seleção brasileira. E a seleção brasileira ainda teve mais posse de bola no contexto geral, mas com um jogo, como eu disse agora há pouco, ficou muito bate e volta. Ela batia na frente e voltava em forma de contragolpe. O jogo ficou muito aberto para a seleção brasileira. E quem acompanhou tudo isso de perto, PVC? Perdão, pode completar. 22 finalizações da Colômbia. 22 finalizações da Colômbia. Isso é muita coisa. Quem acompanhou esse ambiente, viveu tudo de perto e vai estar com a gente agora aqui no De Primeira para conversar com a gente, nosso colunista do UOL Sport, Rodrigo Matos. Seja bem-vindo, bom dia. Você está rápido, hein? Já voltou, já foi, já voltou? Como é que você faz essa estratégia de teletransporte? Conta pra gente, seja bem-vindo. Bom dia, Razan, bom dia, PVC. Só foi possível porque dessa vez a gente foi no voo da seleção, e o voo da seleção sai logo depois do voo, né? Eu e alguns outros jornalistas, enfim, colegas, fomos dessa vez com a seleção, a gente saiu logo depois do jogo, o voo saiu 1h da manhã lá da Colômbia e chegou agora aqui 9h da manhã do Brasil, porque tem um fuso, né? Então, por isso, eu já levei, inclusive, meu filho na escola, enfim. Já bati uma matéria hoje de manhã. Então, isso? Você nem dormiu, né? Obviamente. Não, eu dormi, porque eles fretaram um voo aí com poltronas executivas, né? Então, deu para dormir à noite. Muito bom. Menos não foi aquela dormida, mas foi uma dormida boa, suficiente. Deu uma enganada. Exatamente. O Rodrigo, queria que você relatasse um pouco desse ambiente, principalmente em cima do Luiz Dias. Claro, depois você pode trazer mais detalhes do que tudo que você viu de perto ali da seleção brasileira, mas foi uma noite especial para o Luiz Dias. É impressionante, né? Como esses roteiros acontecem no futebol e tornam as coisas, parece até que mágicas, parece que já estava escrito. É impressionante essas coisas. Pois é, vou começar, inclusive, fora do estádio. O que acontece? A Colômbia, isso me surpreendeu, tem uma cultura de usar a camisa na cidade inteira. Eu passei na frente de um colégio infantil, ali, creche mesmo, né? E as crianças estavam brincando na frente. Tinha 10 crianças na frente, as 10 estavam com a camisa da Colômbia, o inspetor estava com a camisa da Colômbia, a professora estava com a camisa da Colômbia, todos os funcionários do nosso hotel, todas as pessoas na rua, todas as pessoas no shopping, todos os lugares que a gente ia, estava todo mundo com a camisa da Colômbia. Então, decreto, né? Na cidade. Não era uma coisa do estádio, não. O taxista que levou a gente, o taxista que pegou, todas as pessoas estavam com a camisa da Colômbia. A única diferença é que elas podiam não estar com a amarela, podiam estar com a azul e ter uma versão vermelha também ali, que é bonita. Inclusive o cara que estava botando internet, as pessoas estavam trabalhando no jogo, estava todo mundo com a camisa da Colômbia. Que isso, impressionante. Então, segundo que o ambiente, assim, do estádio é um ambiente raiz, né? Eu gosto mais, assim, é uma Copa mais raiz do que essa Copa do Mundo ali mais pasteurizada. A gente foi muito bem recebido.
teve uma confusão no final entre a CBF e a Federação Colombiana lá, mas assim, eu da minha parte não tenho o que falar dos colombianos, é uma cordialidade impressionante. E o Luiz Dias, logo que ele chegou no estádio, o estádio Barranquilla mostrou no telão ele saindo do ônibus. E aí você via que era assim, Rames, são os dois que é a torcida mais empolgada, Rames, Luiz Dias, né? Era assim, uma coisa muito impressionante, porque ele é da casa, o Luiz Dias nasceu perto, inclusive, de Barranquilla, ele foi criado na divisão de base do Junior Barranquilla, então é um garoto da casa, é um cara da casa, né? Digamos assim, e teve toda essa circunstância relacionada ao pai dele, inclusive a torcida gritou o nome do pai também. Ela gritava o nome dele, que é Lúcio, ela não falava Luiz Dias, falava Lúcio, e gritou em determinado momento o nome do pai dele, além de também atacar o presidente da Colômbia e uma parte da torcida. Então, essas foram as 3 manifestações, coisa que a gente já viu aqui, é típica de estádio sul-americano, né? Eu estava vendo essa confusão que você citou depois aqui também nas plataformas do All Sport, pós-jogo, né? Foi problema que com o banner das entrevistas? Então, o que aconteceu? Começou já no campo. Tem os jogos das eliminatórias não são da FIFA, são da FIFA, mas a FIFA nem aparece lá, não tem ninguém da FIFA lá dentro. Tem gente delegada da Conmebol, mas a Conmebol ela não controla esses jogos, quem controla é o mandante. E aí fica, às vezes, uma zona cinzenta sobre as entrevistas pós. Como que você vai, que banner que você vai usar, se é o dos patrocinadores do local ou se o visitante pode usar o seu. A Colômbia, a parte de comunicação da Colômbia, queria que o Brasil desse todas as entrevistas com os banners dos patrocinadores da Colômbia. E a CBF não queria aceitar isso. Então já teve uma confusão no campo, e eles chegaram a um acordo lá no campo que os jogadores da seleção podiam falar em espanhol com a imprensa colombiana no banner da Colômbia, mas depois teriam que falar para a imprensa brasileira no da CBF. Aí teve já uma confusão. Aí foi para a hora da coletiva do Diniz, ele ainda estava demorando para chegar, estava se trocando e tal. E aí começou essa discussão, a CBF botou o seu banner, falou para a gente fazer a entrevista em pé no banner da CBF. Quando os colombianos ficaram sabendo, ele simplesmente, um colombiano, funcionário ali da Federação da Colômbia, pegou o banner da CBF e começou a puxar para tirar dali. Aí os funcionários da CBF reagiram, disseram que dali não saía, ficou aquele tira, não tira, e aí entraram os seguranças da CBF, que são grandes, e aí eles levaram vantagem e o banner ficou ali. No final das contas foi isso. Entrou polícia da Colômbia e tal, mas os seguranças da CBF ficou o banner. Foi essa a história final. E aí depois que eles já tinham garantido que o banner ia ficar ali, os próprios seguranças da CBF falaram assim, não, acabou, vamos, sem confusão e tal, até porque a polícia colombiana estava vindo em maior número ali. E aí, vamos ser sinceros, teve um deixa disso, depois do empurra, eles chegaram ao acordo, o Diniz deu uma entrevista na frente do banner da Colômbia e depois para a gente no da CBF. Mas o contexto foi esse. A funcionária da Colômbia falou assim, o que vocês estão fazendo aí no banner da CBF? Eles falaram assim, não, o Diniz falou que vai dar entrevista àquela. Mas o diretor da Colômbia não aprovou isso. Aí, quando foi que se deu aí essa confusão. Você pode ver aí que eu tirei o som porque é muito esse barulho. Esse de verde aqui foi o cara que tentou tirar o banner. Olha o que aconteceu com ele. Ele saiu corrido para o outro lado. Olha lá, ele volta aqui, porque esse aqui é o de verde. O de verde, foi ele que tentou tirar o banner. Foi o careca aqui da CBF, ele começa a falar, você tem que respeitar a gente. Eu tirei o som porque é muito alto. Vou colocar e aí, como você pode ver, nesse momento, os seguranças da CBF estavam levando vantagem aí. Foi esse cenário. E aí tem até uma história paralela. Pode completar. Se você quiser deixar o som aí ambiente. Ó. Aí corre, empurra, bololô, tem hora... cai uma pessoa ali no meio. O cara de verde cai, ele tropeça. Mas ninguém... mas assim, ninguém bateu nele, foi uma coisa meio empurrão ali e tal, não sei o que, ele caiu, ele meio que tropeçou e caiu. E aí ele ficou intimidado, chega a polícia, só que a polícia da Colômbia não deu muita conta com depois eu fui saber, os seguranças da CBF são policiais aqui no Brasil também. Então, e eles eram maiores. Então, eles levaram ali, mas depois eles mesmos falaram assim, não, acabou, e a coisa acabou se
arrumando ali. Mas depois disso tem uma história que eu vou publicar agora também. Roubaram a camisa do Rafael Veiga dentro do estádio. Oi? Ele estava com a camisa da seleção na mão, aí ali dentro do estádio, dentro da grade, e um cara passou e puxou a camisa. Aí ele segurou, puxou a camisa, o cara insistiu, levou a camisa dele. Porque ele falou assim, também não vou ficar brigando aqui com um cara que eu nem sei quem é, né? Eu acho que foi esse o contexto que me contaram. Não falei direto com o Rafael Veiga, mas com quem ouviu o dia dele, isso na delegação. Depois o segurança da CBF foi lá e recuperou a camisa. Mas ainda teve essa outra história depois dessa confusão aí. Ainda conseguiram recuperar, então, a camisa? Recuperaram a camisa lá do Rafael. Então foi um cenário um pouco confuso posterior ao jogo ali, porque tinha bastante policiamento, mas é uma coisa sul-americana, né? Não vou nem dizer que é por causa da Colômbia, porque aqui às vezes acontece também. Tinha gente que não era credenciada, que estava ali, aquela coisa muito bem recebida, mas aquela coisa sul-americana, digamos assim. Famosas cenas lamentáveis, hein, PVC? Não é para dar confusão nesse tipo, tem que estar organizado antes. Agora, a Colômbia é um país, se até a Marina brasileira entrou com a gente ontem aqui, Rodrigo, ela falou muito sobre essa questão do que o sequestro representou para o país. Porque é um país que tem uma solução. E a primeira vez que eu fui para a Colômbia, eu fui para Cali em 99, fazer a final da Libertadores. Marquei de encontrar um amigo no hotel dele. Ele falou, não vem agora não, que está tendo um tiroteio aqui na frente. E isso mudou completamente. Você vai para Bogotá é uma cidade agradabilíssima. Na parte central é muito agradável. Você vai para Medellín, é uma cidade genial. É na selva, né, o problema. É na floresta. Foi o que me... Perguntando ali, eu fui conversando com as pessoas na rua sobre essa história do sequestro, e o problema eu não sei o que a Marina falou, mas pelo menos pelo que me disseram as pessoas na rua, é mais na selva. É mais na selva. Que acontece. E tem 10 mil teorias sobre o sequestro do Luiz Dias, se pegaram ele por engano, se ele foi vendido depois para um exército guerrilheiro, enfim, tem 10 mil coisas. Tem teses lá, mas aquelas teses que, enfim, como eu só ouvi da boca de populares, digamos assim, não sei qual o grau de confiabilidade. O bom é que ele está livre, e a história do jogo cresceu muito, né? O Luiz Dias deu 10 conclusões a gol no final das contas. 10? 10. Assim, você citou aquele que os dois laterais sofreram, na verdade foi o Lodge sofreu nesse lance que ele dá uma arrancada pela direita. Agora o Emerson Royal, coitado, esse aí vai ficar sonhando com o Luiz Dias durante os 2 meses. E eu acho que, minha visão é que o Diniz errou ali, eu deixar o Royal sozinho. O Royal também errou ao não ter uma marcação mais agressiva, mas tinha que ter ali, porque, teoricamente... Dobra, né? Teoricamente você joga com só 2 no meio, que eram o André e o Bruno Guimarães, tem que voltar o Martinelli, a ideia era voltar o Martinelli e o Rafinha para preencher aquilo, porque o Vinícius e o Rodrigo estavam um pouco mais à frente. Só que o Martinelli eu achei inclusive que ele fez uma boa partida, ele voltou bastante dentro do possível, tanto que ele estava morto no final do jogo. Eu não achei que o Rafinha fez essa composição tão bem do outro lado. Mas eu acho também que o Emerson tinha mais o papel da amplitude. Então, mais do que o Renan Lodge. O Renan Lodge vinha mais na diagonal. Então, o que acontecia? O Emerson saía. E como o jogo ficou bate e volta, quando escapava o Dias, ele escapava no setor do Emerson. Que ia ter que ter a cobertura do Marquinhos, ou ia ter que ter a cobertura do André, mas o Emerson estava sempre correndo atrás. Vamos fazer o seguinte, aproveitar que você já está dando pontos de vista tático, vamos chamar a prancheta do PVC e o Rodrigo também pode completar com o ponto de vista dele direto do estádio, para a gente tentar entender o que deu errado na seleção brasileira. Prancheta do PVC. Eu acho que a primeira coisa que dá errado é o meio-campo que não existe. Então, passa pelo que o Rodrigo falou agora. São 2 homens de meio-campo. Embora seja. Quando você perde a bola, o Emerson vem para frente, o Lodge vem fazer o lado esquerdo, o Rafinha vem fazer o lado direito, o Martinelli vem fazer o lado esquerdo. Aí fica 4-4-2. Tá. Só que o jogo não ficou assim. Quando recompunha, você tinha, até os 26 minutos, Rodrigo e Vinícius, e o Rafinha e o Martinelli vinham por aqui, mas o jogo ficou bate e volta. Então, quando você tinha o Brasil atacando com a bola, era Rodrigo, Vinícius, o Martinelli pelo lado esquerdo,
o Rafinha vinha para a meia-direita e o Emerson ocupava esse setor na direita. Perdeu a bola. Cadê o Luiz Dias? Vem, Luiz Dias. O Luiz Dias já está aqui. Ele já está aqui. Então, o Lodge sobe e se ele perdeu a bola, é no Luiz Dias que ela vem. E ela vai vir aqui muitas vezes do lado de cá. Aí tem que sair o Marquinhos, você desarticula tudo. Por quê? Aí como é que se corrige isso? Você corrige com posicionamento, ok? Só que o Brasil vai querer ter a bola, alguém vai ter que parar a bola no meio campo. Em algum momento, quando começa o massacre da Colômbia, para a bola no meio. Cadencia. Me dá a bola aqui que você não vai jogar, não. E aí não é velocidade. Aí não é você escapar. É você, o Royal, você vai ficar aqui. Esquece. Se tiver que entrar alguém para dar amplitude, vai ser o Lodge do outro lado. Ah, mas vai jogar o Carrascal do lado de cá. Vai, mas o Carrascal é meia. Vai ficar diferente. Então, nesse ponto, acho que tem um erro de estratégia, sim. Mas o erro, para mim, principal, ontem, não foi nas alterações, diferente de Montevidéu, que acho que o Diniz errou colocar o Richarlison no lugar do Neymar. Não foi tanto as alterações, o erro é anterior. Para mim, acho que tem o erro de não entender que o jogo era o Luiz Dias, do ponto de vista emocional e do ponto de vista tático, e tem o erro de você ter um meio-campo que não existe. São dois homens. Como é que você viu, Rodrigo, lá do estádio? Eu concordo com quase tudo que o PVC falou. Eu vou primeiro dar a visão do que foi o que o Diniz disse, né? Eu até perguntei para ele, falei assim, porque ele admitiu que teve problema defensivo, e eu perguntei, mas o que você achou que não funcionou? A visão dele é que o que faltou foi agressividade e um problema na transição defensiva, que seria o que o PVC está falando, né? Mas, assim, ele entendeu que quando o time estava postado, ele estava postado corretamente, mas que não era agressivo na marcação. Esse que foi o principal problema. Eu tendo a concordar mais com o PVC, eu acho que além da falta de agressividade, tinha um problema tático ali, que é muito espaço para o Luiz Dias e principalmente uma falta de meio de campo. O que aconteceu? O Brasil teve 60% de posse, mais do que a Colômbia. Só que ele teve posse atrás, na defesa. Ele tinha posse na defesa, e aí quando ele conseguia sair da zona de pressão, e saiu várias vezes, porque o André jogou uma partida muito boa, apesar de todo esse cenário, ele jogou uma boa partida, e aí ele saía da zona de pressão e já saía direto para o ataque. Não tinha... O meio de campo do Brasil não participava do jogo, ele era uma coisa assim, o André participava, mas ele participava dessa saída, o resto não tinha meio de campo. Aí você saía, tanto que o Brasil nessas situações pegava a Colômbia nas costas, tendo muito espaço. E isso aí até o Diniz tem razão quando ele disse, tivemos muitas chances em superioridade e tal. Tem um lance aos 47 minutos que o Brasil sai da pressão, fica 4 contra 4. Parece um contra-ataque, mas é uma bola construída desde a saída. Tem algumas vezes que acontece isso. E aí só eu discordo um pouco das mexidas dele no seguinte sentido. Para jogar desse jeito, era melhor o Endrick do que o João Pedro, quando saiu o Vinícius. Inclusive, quando o Endrick entrou, porque o João Pedro algumas vezes recebeu alguma bola e o João Pedro hoje é um jogador diferente do que ele era no início do Fluminense, que era um jogador rápido e tal. Hoje em dia ele é um jogador mais encorpado, meio... faz um certo pivô, tá? Não tô falando que ele é ruim, mas é outro estilo. E para jogar nesse estilo, tanto que quando o Endrick entrou, ele conseguiu armar umas 2 jogadas. Tem uma bola que um belo passe que ele dá para o Martinelli, e aí naquele momento o Martinelli tenta dominar a bola e ele fala assim, agora não tem mais perna. Ele tinha corrido 800 vezes voltando ali, aí ele não tinha mais perna, ele tentou dominar a bola e falou assim, não tem mais perna para ir para frente. Então eu achei que para jogar desse jeito, com transição, e que eu não acho, eu acho que o jeito melhor era ter algum jogador a mais no meio de campo, concordo com o PVC, acho que o meio de campo ficou muito exposto, e ter mais jogo de meio de campo, mas pela proposta que tinha, eu acho que talvez a entrada do Endrick fizesse mais sentido do que a do João Pedro, porque você manteria essa característica de velocidade quando você faz consegue sair da primeira pressão ali. Temos alguma... Ontem tem um complemento para a história do Endrick, que nós vamos voltar lá para a discussão do Boca Juniors, que quando o Endrick não foi escalado no Boca Juniors, eu entendi que assim, o Endrick não era titular do Palmeiras até ali, o Endrick também não é titular da seleção ainda, mas assim, ontem tem um peso a mais de uma informação que vem da Europa, que é o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, aos 16 anos, ontem foi a estrela do jogo da Espanha contra o Chipre, é verdade, mas nós estamos falando de um Brasil que só ganhou da Guiné, do Peru e da Bolívia nesse ano.
O Lamine Yamal fez ontem o segundo gol dele pela seleção espanhola. Agora, ele já era o jogador mais jovem a fazer gol pela seleção espanhola e fez o segundo gol dele ontem, que abriu a vitória da Espanha sobre o Chipre por 3-1, aos 16 anos. Deu para avaliar muita coisa com essa estreia do Endrick, porque foi pouco tempo, né? Sim. Mas eu achei que ele entrou melhor do que o João Pedro, apesar do pouco tempo que ele teve ali. É claro, concordo contigo que é pouco tempo para avaliar, mas em algum momento ele poderia também ter botado o Veiga, por exemplo. Ele compunha, tinha um jogador a mais ali de meio de campo, nesse cenário, porque era isso que o PVC falava, bate e volta, e quando depois saía a bola, ou você saía da pressão e saía na cara do gol, ou você já tomava contra-ataque. Era um monte de contra-ataque da Colômbia. E todos caindo no pé do Luiz Dias. O que o Alisson pegou ontem, né? Ele pegou umas 2, 3 bolas antes de sair o gol do... Outra coisa que o Diniz comentou é que a bola de cabeça do Luiz Dias, essa jogada do jeito que é feito, né? Com o cruzamento, foi com a perna invertida, né? O primeiro era manjada, que ele tinha avisado, que tinha treinado para evitar isso, e o time errou. Agora, uma coisa que eu vou fazer uma observação sobre nós jornalistas de um modo geral. Aqui ontem a gente falou bastante da Colômbia, vamos falar outras horas, mas assim, é muito engraçado, muito curioso como a gente passou uma semana, de modo geral, no noticiário brasileiro, discutindo o Fernando Diniz, discutindo a seleção brasileira, discutindo os jogadores jovens, e era muito... Era uma coisa que estava muito latente. A grande notícia do jogo de ontem era o Luiz Dias. E foi. Ela era antes do jogo e foi depois do jogo. A Colômbia continua invicta. Está invicta como o Ernesto Lourenço. A gente, às vezes, voltou para um cenário de discutir muito nós mesmos sem olhar para o adversário. Não é por isso que perde. A responsabilidade de olhar o adversário é da comissão técnica, é dos jogadores, evidente. E eu volto a tocar nesse ponto. Eu acho que passa pela adaptação ao sistema do Diniz, sim, mas passa por esse processo de ruptura e de transição de geração da seleção brasileira. Todas as grandes crises da seleção aconteceram em situações semelhantes. Nesse ano, o Brasil jogou 8 partidas com 2 técnicos diferentes, depois de ter tido 6 anos de estabilidade com o Tite. E nesse momento é o 5º colocado com 7 pontos. A Colômbia está invicta, como disse o PVC, 5 jogos, 2 vitórias e 3 empates. O que eu queria te ouvir, Rodrigo? 13 jogos. Exatamente. O que eu queria te ouvir, Rodrigo, porque mais cedo a gente falou sobre o futuro do Diniz. O PVC até falou que também seria legal te ouvir a respeito disso. Sobre essa reta final dele, né? Porque assim, o contrato é até o meio do ano que vem. Então, em tese, tem jogos agora, os 3 últimos, Argentina, Inglaterra e Espanha. O último pelas eliminatórias agora. Como é que a CBF está enxergando o Diniz nessa reta final até junho do ano que vem, como deve ser o planejamento inicial, e essa transição para o Ancelotti? Pode mudar alguma coisa? Vai seguir o rumo do jeito que está, mesmo com essas derrotas? Não tem essa discussão, não, nem caberia, né? Enfim, ele tem mais 3 jogos. Acho que tem uma percepção, tem uma percepção, a minha apuração é que tem uma percepção de que tem que manter a cabeça fria, porque não adianta se desesperar nesse tipo de situação, e que não era fácil a adaptação ao sistema do Diniz. E isso era sabido, e eu acho que isso todos nós concordamos aqui. A gente pode discutir erros que ele eventualmente tenha cometido, mas que achar que ia ligar uma luzinha e ia começar a jogar como jogou contra a Bolívia era só uma ilusão nossa, né? Digamos assim, se alguém teve essa ilusão, né? Então, essa é a percepção dentro da CBF também, de que não tem que manter a cabeça fria, porque é um cenário que era previsto de que ia ter dificuldade de adaptação. Eu acho que, inclusive, a atuação do André demonstra isso, porque é o jogador mais adaptado e era sabia o que estava fazendo ali dentro daquele cenário, entendeu? Se a gente for pensar, pela primeira vez, ontem o Brasil jogou parecido com o que joga o Fluminense quando joga com o John Kennedy e o Cano, né? Com 2 pelo meio e 2 por fora. Os jogadores têm características diferentes e tal, mas seria algo similar, né? E o André sabia em todos os momentos o que estava fazendo. Os outros, eu achei que um jogador que se adaptou bem também ao Diniz foi o Gabriel Magalhães, que estava com uma saída de bola. Ele tem um passe muito bom ali de saída de bola, né? É um jogador que eu acho que tende a crescer também se o cenário for esse. Mas alguns outros vão ter mais dificuldade.
como eu acho que aconteceu com os 2 pontas, embora o Martinelli tenha tido uma atuação boa, e como eu acho que aconteceu com o Bruno Guimarães, como eu acho que aconteceu com o Emerson Royal, todos esses eu acho que tiveram mais dificuldades. 2 para a gente amarrar o assunto seleção, se o PVC quiser completar na sequência. Vini Júnior tem alguma possibilidade para a Argentina ou muito difícil, Rodrigo? Então, quando eu saí do avião, eu vim andando atrás dele, né? Ele não tá mancando. O que não tá com gelo, tá com as meias de compressão que ele já estava usando quando foi inicialmente, uma tática da CBF para todos os jogadores. E o Rodrigo Lasmar, que é o médico, foi dar uma cochichada ali no ouvido dele, eu não consegui ouvir, também não ia me meter na conversa dos dois, mas vai dar uma de Depou com o Messi, que é o segurança, né? Onde tem o Messi, aparece o Depou. Mas foi só uma perguntada, tipo, como é que foi o voo e tal, mas ele estava em pé, estava andando e não estava mancando, sendo que quando ele saiu do campo, ele estava mancando. Essa é a percepção física. Porém, tanto o Diniz pós-jogo, quanto outras pessoas que conversaram ali não estavam muito otimistas, não, porque condição muscular e é muito pouco tempo para recuperar. Então, às vezes, você tem esse sinal que eu, como leigo, vou olhar para assim, olha, não está mancando, beleza, né? E aí vou achar que tá tudo bem, né? Mas eu acho que o cenário... Ele falou com o Igor na zona mista que ainda tinha bastante esperança, que ia fazer tudo para jogar e tal, então acho que vai ter alguma tentativa do Brasil de jogar, mas dentro da comissão técnica, o próprio Diniz não parecia muito otimista com o cenário, não. Porque é muito pouco tempo, de fato, para recuperação muscular. Mas dúvida mais para pessimismo, então. Mas assim, é isso. O sinal físico, pelo menos, se ele tivesse mancando, né, já seria, eu acho que um cenário... Um alerta ali. É pior, né? Porque aí eu acho que era certeza de que não havia chance nenhuma. PVC a completar? Não lembro que não tem nada importante. Eu ia lembrar dessa história que eu vivo falando, dessa história das crises da seleção. Eu lembro muito de 87, quando o Brasil tomou 4-0 do Chile. Antes do Brasil tomar 4-0 do Chile, que a revista France Football fez uma capa que era era o Josimar na capa da France Football, e o título era Qual é o seu futuro, Brasil? E discutia muito o futuro do futebol brasileiro com jogadores em transição e quais seriam esses jogadores jovens. E naquele período o Brasil tomou 4-0 do Chile e depois tomou 4-0 da Dinamarca, enquanto lançava uma geração de Romário, o Miller já tinha jogado Copa 86, mas de Romário, o Valdo virava titular, o Giovani entrava no time, e tomou 4-0 2 vezes. Eu lembrei do Josimar por causa do Emerson Royal. Assim como o Josimar era um lateral de muita força, teria sido muito melhor lateral se tivesse cuidado com a carreira, mas era um lateral do ponto de vista muito físico, né? Tipo o Emerson Royal. Eu não acho que o Emerson Royal vai ser o lateral da seleção. E precisa procurar quem vai ser. O Militão voltar a jogar e voltar a ser lateral. O Militão é um dos melhores zagueiros do mundo hoje. Precisa descobrir laterais que sejam bons no apoio, que sejam opção de força no ataque e que sejam sustentação na defesa também. O Emerson é muito forte, mas ele não é o jogador que parece propenso a ser titular da seleção brasileira por anos, como um lateral muito forte que é o Maicon. O Maicon foi mais lateral na seleção brasileira do que o Daniel Alves. Esse problema gritou agora das laterais, né? Dos dois lados. O Razan, eu vou voltar ao Vinícius Júnior só para pontuar 2 coisas aqui. Uma, que há um lamento dentro da CBF, eu acho que de todo mundo, porque a história do Vinícius Júnior jogar no Maracanã de volta, depois de tudo que ele passou na Espanha, seria uma história talvez não do tamanho, mas com um peso de uma história pessoal, como teve a do Luiz Dias lá em Barranquilha, que era ele ser abraçado pela torcida do Flamengo, pela torcida carioca, depois de tudo que ele passou, e esse simbolismo dele jogar no Maracanã, e aí ele se contunde. E a segunda observação que eu ia fazer é que claramente na Colômbia, e a gente percebe isso dos torcedores das outras seleções, quando a seleção brasileira vai para... que eles têm muita admiração pelos jogadores brasileiros, e o Vinícius ocupou o espaço do Neymar. Se você olhar, quando ele entra em campo, tem 3 garotinhos disputando para segurar a mão do Vinícius Júnior. Aí se aglomera um monte de criança, mais 5 do lado dele.
Quando ele entrou na imigração, ele não conseguia sair da imigração de tanto guarda pedindo foto para ele. Eu passei na porta do hotel da seleção, tinha um garoto que estava esperando 3 horas no sol, um garotinho de 10 anos, para ver o Vinícius. Então, ele, no simbólico, ele que ocupa eu não estou discutindo dentro de campo e tal, mas no simbólico da torcida de fora, e eu acho que da nossa no futuro possivelmente também, é ele que ocupa o espaço do Neymar como a grande figura da seleção. Então seria ele pegando um bastão, pelo menos enquanto o Neymar está contundido, e no estádio que ele sua casa, dele, né? Que é o Maracanã. Então, é um lamento, assim, que tem uma contusão nesse momento, com esse contexto que ele estava pegando o bastão. E ele jogou muito bem durante os 26 minutos que ele teve em campo. Né? E ainda mais contra a Argentina, né? Ou seja, é o cenário completo. Não tem nada maior do que isso. Em termos até de futebol mundial. O Vinícius hoje é a estrela da seleção brasileira, é a estrela do futebol brasileiro. A única ponderação é que a gente tem de novo que ter a referência do ataque aos 23 anos. A referência do time aos 23 anos. Ou seja, a seleção brasileira, de novo, tem que quebrar, tem que fazer uma ruptura em vez de uma transição, que é muito mais natural quando o Romário passa o cetro para o Ronaldo. Isso não está acontecendo pela lesão do Neymar. Embora tenha um outro ponto, porque o Neymar também não está passando o cetro para ninguém. O que está acontecendo é dos dois conviverem lado a lado. Quando estavam, a lesão do Neymar abrevia isso. E aí você passa a ter de quem é esse time? Do Vinícius Júnior e do Rodrigo. E os dois têm 23 anos. Então, é um momento delicado da seleção brasileira pela adaptação ao sistema do Diniz, por ser um técnico interino, mas também por essa troca de guarda que está acontecendo na marra. E os holofotes agora, na ausência do Neymar, acho que cada vez mais, pelo menos nesse período, vão ficar mais fortes mesmo para cima do Vinícius Júnior. Vocês aqui no chat, deixem o seu like, se inscrevam no canal do All Sport. Falta muito pouco, hein? Menos de 3 mil inscritos para a gente bater a meta de 1 milhão. Ainda em novembro, confiamos em vocês para isso. O Eliseu Gomes Barbosa sempre participando, o Gato Mestre, o Marcos Maia, o Games Retrô, o Ramon, o Bira. Várias cornetadas para cima do Diniz aqui no nosso chat. O João Filho está questionando algo que a gente já comentou aqui sobre por que não teve dobra de marcação no Luiz Dias. Rafael, o Isaías Santos. Enfim, o pessoal está de cabeça inchada em relação à seleção brasileira. A última que eu ia te fazer, Rodrigo, se você tiver algo mais a acrescentar, lógico, fique à vontade em relação à seleção, para a gente virar a pauta aqui para clubes. Teu voto na nossa enquete que a gente está fazendo hoje aqui no De Primeira sobre Fernando Diniz. É o seguinte: o que você acha de Fernando Diniz na seleção? É muito cedo para avaliar? Opção A. Opção B, já era para estar jogando mais? Opção C, vai dar certo, tenho certeza. Ou opção D, vem Ancelotti? Eu iria na A. É muito cedo para avaliar, porém, ele não tem muito tempo. Então é uma contradição, todos os trabalhos do Diniz não surtiram efeito assim de uma hora para outra. Os times dele não foram montados da noite para o dia, né? Acreditar, e ele eu acho mesmo que acreditou no início, né, de que ia ser uma adaptação muito rápida, porque os jogadores eram pelo talento dos jogadores, mas eu acho que o cenário mais previsível era esse de dificuldade mesmo que está acontecendo. Vou dar uma de PVC aqui, vou soltar o razão musical. É cedo ou tarde demais para dizer adeus, para dizer jamais. Não tem tempo, mas tem tempo. Não tem tempo, mas é pouco tempo. Só tem mais 3 jogos. Pois é. A questão é que, percentualmente, o Brasil pode fechar o pior ano da sua história. Né? Percentualmente, se o Brasil ganhar 3 de 9 partidas, a gente viu os números agora há pouco, vai ser, não em número absoluto, mas em número percentual, o pior índice de vitórias da história da seleção brasileira no ano. E depois tem 3 jogos para jogar. Argentina, Espanha e Inglaterra. E é incrível você pensar que o Brasil passou tanto tempo para fazer 2 amistosos com times europeus fortes. E vai pegar no pior momento possível. Não, e não é só no pior momento. São os 2 amistosos que não serve para nada. Não serve. Serve para dar cancha para uma geração. Mas você vai encerrar o trabalho, particular trabalho do Fernando Diniz, com 2 jogos para começar tudo de novo com um novo técnico depois. Pois é. E
Pode ser que esteja agradecendo a Deus por estar acabando esse pedaço, porque se tiver o retrospecto atual, que não é só do Diniz, é do Ramon também. A gente olha para o futuro e o horizonte não é nada animador, Rodrigo. Eu acho que essa questão de estar na transição também do time, como está ressaltando o PVC, a gente tem que dar um desconto, digamos assim, né? Isso tem que ser considerado. Eu acho até que, por exemplo, o Vinícius vira uma referência, aí você perde ele com 26 minutos, é um baque, é muito menos um baque para um time que já tivesse estruturado e muito mais para um time que precisa de uma referência, que ele estava Você não tem um time e ainda perde a referência que está na ausência da outra referência. Pois é. Então, eu acho que esse cenário... E eu acho que ele está produzindo coisas que eu acho que vão ser positivas para esses jogadores, para a forma como eles jogam, para o entendimento que eles têm de jogo. Eu gosto das coisas que o Diniz traz para os jogadores, nesse sentido, entendeu? Como ele desenvolve os jogadores. Agora, não tem como lutar contra fatos. Está disputando uma competição, que é as eliminatórias, e tem um desempenho muito inferior ao que tinha anteriormente com o Tite, feitas todas essas ressalvas aí. Então, mas a gente ia precisar fazer essa transição também em algum momento. Claro. Agora aí você faz a transição e depois já entra um outro técnico. Enfim, é um momento turbulento, mas que as crises às vezes podem produzir coisas positivas lá na frente, né? Se a gente pensar, a Argentina também viveu uma crise antes de ser campeã mundial, né? O Scaloni não chegou ali à toa. Ninguém queria o Scaloni. Pois é. E não estou comparando as situações, eu estou falando que crises às vezes geram oportunidades e coisas, e pode ser com o Diniz, pode ser com o Ancelotti posteriormente, mas a gente ia ter que passar por isso em algum momento. O modelo que foi feito pelo Tite em 6 anos, e que tem seus méritos e teve problemas também, tinha se esgotado. Alguma coisa tinha que se substituir, tanto jogadores quanto forma de jogar. Para fechar o tema seleção de vez aqui, só um último comentário do nosso chat. O Isaías Santos está falando: Razan, se você não tem tempo e quer deixar uma boa imagem, o que faz? Arroz com feijão. Diniz quer fazer bacalhoada, muita gente não gosta de bacalhau, não dá certo. A culinária entrando na discussão aqui da seleção brasileira.